O que ninguém fala sobre empreender é o peso emocional que existe por trás. Porque quando a gente olha a internet, parece tudo muito bonito, né? Tudo muito lindo. É liberdade, é flexibilidade, é crescimento, conquistas, resultados. E eu não vou mentir, empreender realmente pode transformar uma vida. Fato. Transformou a minha em muitos aspectos, muitos mesmo. Hoje eu sou outra pessoa. Mas existe uma parte muito silenciosa do empreendedorismo que quase ninguém mostra e fala. E foi sobre isso que eu quis conversar hoje. Mas para quem chegou aqui agora, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Gisele, eu sou mãe de 3 filhos, empreendedora, tenho uma agência de viagens especializada em Orlando e eu estou nessa fase de reconstrução da vida depois dos 40. E talvez por isso eu tenha começado a enxergar o empreendedorismo de uma forma muito mais humana, muito mais real, sabe? Muito mais pé no chão, talvez. Porque quando você empreende depois de certa idade, você não tá mais brincando de construir alguma coisa. Zero isso. Você está colocando seu tempo, sua energia, esperança, dinheiro, saúde mental e muitas vezes o futuro inteiro naquela tentativa, que foi o meu caso. E isso pesa, pesa muito. A primeira coisa que ninguém fala sobre empreender é como isso mexe emocionalmente com você. Porque não existe separação total, não é igual um trabalho CLT. Quando o trabalho vai mal, você sente emocionalmente. Quando o resultado demora, você sente emocionalmente. Quando você se esforça muito e não vê o retorno rápido, você sente emocionalmente. Não é aquela coisa, fechou o computador, bateu a porta, foi para casa e acabou. E eu acho que essa é uma das partes mais difíceis. Porque empreender existe uma constância emocional num mundo onde quase todo mundo está cansado, está exausto. Tem dias em que você acorda motivado, claro, você acorda cheio de ideias, confiante, existe, óbvio que existe. Mas também existem dias em que você olha para tudo e pensa, será que vai dar certo? Será que eu dou conta mesmo? Será que é para mim? E sinceramente, eu acho importante falar sobre isso. Eu não vejo muitas pessoas falando isso. Porque a internet romantizou demais o empreendedorismo, isso me incomoda um pouco e eu trago muito isso aqui no canal. Criaram uma ideia de que empreender é trabalhar de qualquer lugar, ganhar dinheiro rápido, ter liberdade o tempo inteiro, viver motivado. E isso é ilusão. Quase ninguém mostra o que está por trás. A ansiedade, a insegurança, o medo financeiro, a pressão mental, o cansaço, a solidão. E empreender pode ser muito solitário às vezes. Mas você pode estar rodeada de pessoas. Muitas decisões dependem só de você. Isso cansa mentalmente. O empreendedorismo é assim. Tem dias que a minha cabeça simplesmente não desacelera. Eu não consigo desligar, não consigo dormir. Porque o empreendedorismo invade a vida. Você está no banho pensando em trabalho. Você vai dormir pensando em trabalho. Acorda pensando em trabalho. E principalmente quando você ama o que você faz, fica ainda mais difícil de desligar. Não é que é ruim, não é, eu amo empreender. Mas é difícil e eu acho que tem que ser falado. Outra coisa que ninguém fala, o tempo do empreendedorismo nem sempre acompanha o tempo da nossa ansiedade. Geralmente não acompanha. E isso é desesperador às vezes. Porque a gente quer o resultado rápido. A gente quer a segurança, a gente quer a estabilidade, né? É importante, principalmente na cidade. Mas muitas vezes as coisas levam muito mais tempo do que imaginávamos. E é normal. E aí começa também a comparação. Você entra na internet e parece que está todo mundo crescendo muito mais rápido que você. Todo mundo parece bem-sucedido, seguro do que está fazendo, rico, disciplinado,
e confiante. Enquanto você está tentando sobreviver emocionalmente a mais uma semana sem desistir. Porque desistir não pode ser uma opção. E acho que uma das coisas mais perigosas hoje é essa sensação constante de insuficiência. Como se nunca estivéssemos fazendo o suficiente para dar certo. Como se sempre estivéssemos atrasadas. Como se descansar fosse errado. A gente tem culpa. E isso adoece muita gente. Hoje eu percebo que empreender não exige só estratégia, né? Exige muita, não exige só. Exige uma maturidade emocional muito grande. Porque se você não aprende a lidar com a frustração, com a comparação, com o medo, com a demora, com a insegurança, você vai se destruindo aos poucos por dentro. E aí, para desistir, é um pulo, né? Talvez uma das coisas mais importantes que eu tô aprendendo nessa fase da vida é parar de romantizar a produtividade o tempo inteiro. Eu não tenho que estar produtiva o tempo inteiro. Porque tem fases em que você não precisa performar o tempo inteiro. Isso é normal, né? Nós somos humanos. Tem fases em que você só precisa continuar sem desistir de si mesmo. E é um desafio diário. E apesar de tudo, eu ainda amo empreender, tá? Não me entenda mal esse vídeo. Eu amo empreender. Empreender também me aproximou de uma versão minha que eu não conhecia e nem imaginava. Uma versão muito mais forte, muito mais corajosa, muito mais madura, mais consciente. Hoje eu me conheço muito mais, mesmo cansada, mesmo insegura às vezes, muitas vezes, mesmo com medo. E talvez isso seja o que ninguém fala. Empreender muda você por dentro. Muda tudo, positivo e negativamente. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Não vou mentir para você que eu já pensei algumas vezes em voltar para o CLT. Já. Empreender é difícil. Eu sou advogada de formação e comecei a empreender depois de uma demissão bem dolorosa de uma grande empresa que eu dedicava a vida e não esperava por essa demissão. Mas hoje eu não me encaixo mais nesse formato. Eu não me enxergo mais não empreendendo. Eu não me enxergo mais no CLT. Então, se você também empreende ou sonha em empreender, você ainda não deu o primeiro passo, eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouquinho mais de realidade e aconchego. Porque tem muita gente tentando parecer forte na internet, quando na verdade está só tentando continuar. Ou só tentando não desistir. E não é para desistir, é difícil mesmo. Confia no processo. E talvez a gente precise falar mais honestamente sobre isso. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar compartilhar com você. E ter essa troca, é importante. E se quiser acompanhar essa jornada comigo, se inscreve no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.